Oi, esse é mais um episódio de Moda com Cosmopolitan e hoje a gente está aqui para conversar sobre moda com uma convidada muito especial, que é a Cici. Vocês devem conhecer ela do TikTok, ela já faz uns vídeos muito interessantes, abordando vários assuntos do mundo da moda, alguns até um pouco polêmicos. Então, seja muito bem-vinda a Cici, também conhecida como Cici Anticool. Não, muito obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz de estar aqui porque eu já segui o seu perfil antes e para mim, assim, fez meu dia quando eu vi essa mensagem. Adorei, obrigada. A Não, foi gente muito legal. Eu comecei a maratonar teus vídeos. Aí a Duda me mandou: Olha essa garota. Eu falei: Eu já maratonei todos os vídeos dela. Vamos chamar ela. Eu falei: Não, vamos. Ai, que tudo, adorei. Mas então, Cici, a gente sempre começa perguntando. Uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados é: Como que a moda entrou na sua vida? Entrou, eu diria, como da mesma maneira de toda menina que é apaixonada por moda ou trabalha com moda, aquela criança que sempre pegava as coisas da mãe, passava maquiagem, roubava roupa. E quando eu era pequena, eu lembro que eu fazia oração para Deus, para o meu pé crescer e ser o mesmo número da minha mãe. E desde então, eu sempre gostei. E na hora de escolher qual faculdade entrar, eu estava um pouco perdida e queria ir para o design gráfico. Mas eu entrei em uma faculdade que era todos os cursos de design juntos, produto, gráfico, moda, interiores. E depois do primeiro ano você escolhia. E aí já no primeiro ano já me apaixonei por moda e eu fiz um estágio também como stylist. Eu era assistente de duas stylists. Uma era figurinista, mais comercial, propaganda, essas coisas, e a outra moda mesmo, desfile, a campanha. E desde então abandonei o design gráfico e migrei para moda. Muito interessante também. E como você decidiu que de fato queria trabalhar com isso? Foi por acaso que você acabou se tornando assistente de stylists ou você já tinha isso em mente durante a faculdade? Foi bem ao acaso. Eu sempre tinha fixo que eu queria fazer design gráfico, mas a minha mãe tem essa melhor amiga, que é praticamente a minha madrinha, e desde que eu entrei na faculdade, ela falou: Você vai ser minha assistente. Então já comecei assim e já, sei lá, primeiro mês, não quero mais design gráfico, vou fazer moda e é isso. Mas depois, durante a vida, eu sempre alternei no trabalho, né, entre gráfico e moda. E até hoje em dia, a mesma coisa, meu trabalho vai bastante do gráfico e moda. Você fez faculdade no exterior ou foi no Brasil? Eu fiz faculdade no Brasil, em BH, mas a minha história acadêmica ela é bem torta e bem complicada. Eu não cheguei a formar em moda. Eu também fiz publicidade, comecei a fazer cursos de moda. Minha mãe também trabalhou com moda a vida inteira e não fez faculdade de moda. Eu acho que é uma coisa que acaba acontecendo, né? A gente vai muitas vezes, mesmo querendo trabalhar com moda para faculdade, tem que ter uma remuneração maior no questão de plano B. Eu acho que é uma coisa que acontece com muita gente e eu acredito que quem gosta de moda agora, mas que ainda não entrou nessa fase profissional, muitas vezes não sabe, né? Acaba que a faculdade de moda é muito para quem quer ser estilista, na maioria das vezes. Não, 100%. E não apenas a moda, toda a área criativa. Óbvio que faculdade, especialização, pós-graduação, tudo é sempre muito importante. Mas tem gente que não consegue fazer, seja por trabalho, condição financeira, e a faculdade não é um empecilho. Não ser formado, não cursar uma faculdade não é um empecilho. Eu sou da área da saúde, me formei e, assim, hoje em dia entrei totalmente no mundo da moda. Então, assim, duas áreas nada a ver também. Mas acontece, né? Acho que a gente tem que seguir o nosso sonho. No fundo, assim, acho que eu sempre tive a vontade, mas não tinha coragem, de fato. Não, com certeza. E um grande problema que eu vejo também em relação à faculdade de moda, pelo menos a que eu fiz, era uma faculdade de elite. Em Belo Horizonte, não vou nem falar o nome porque não gosto de falar mal de instituição de ensino. E essa faculdade era à tarde, ou seja, só elite que não trabalha, só herdeira, ninguém conseguia fazer mais nada além da faculdade. E eram 4 anos de graduação. E desde que eu entrei nesse estágio como assistente, eu sempre priorizei mais o trabalho do que a faculdade. E eu aprendi muito mais no trabalho do que na faculdade. E depois eu troquei para outra, que era Estácio de Sá,
aqui eu já posso até falar o nome, porque eu vou falar bem, que não era, na verdade, nem graduação de 4 anos, era um tecnólogo. E lá eu adorei. Primeiro que a faculdade era à noite, então já dava para trabalhar, dava para conciliar a vida. E segundo, porque as pessoas que estudavam lá eram pessoas raiz da moda. Não era só patricinha, aspirante a influencer. Era modelista, costureira, tinha pessoas mais velhas, tinha gente que já era do meio e que entrou na faculdade para ter esse refinamento do olhar, para ter mais repertório. E eu preferi a Estácio do que a minha faculdade de elite. Acaba sendo muito justo. E eu soube de BH, então eu acho que eu sei de qual faculdade você tá falando. Mas aí, vamos lá. Como é que foi para você essa ideia de começar a criar conteúdo? Como que o perfil surgiu? Foi de alguma revolta? Foi de você sentir que estava faltando alguém falar sobre determinados assuntos na moda? Como que você começou assim? De onde surgiu essa ideia? Surgiu da revolta, do tédio e de não aguentar mais gente cafona e ter alguém para comentar, para ficar puta junto. E nasceu principalmente da vida real de Londres, até acima do Instagram, porque tudo que eu falo e pego no pé e implico é o que eu vejo na vida real em Londres. Aqui as pessoas são Instagram e TikTok, porém na vida real. Então, assim, é um bode que eu Uhum. precisava falar com alguém. Eu acho muito interessante que a forma que você fala, eu falava, isso, ela tá falando algo que muitas das vezes a gente pensa e a gente não fala, até mesmo às vezes com medo assim de ser, vamos dizer assim, cancelado, e você vai lá e fala assim, medo mesmo. E eu acho muito legal essa forma que você, porque realmente a gente vê ali como se fosse uma revolta, né? E eu acho isso muito legal, acho muito interessante seu perfil realmente. Continue, por favor, acho que tá todo mundo adorando. Ai, muito obrigada. Fico muito feliz, sério. E é muito interessante também, eu acho, porque acaba trazendo assuntos em que são muito realistas, assim, sabe? Eu sinto que a gente começou no Fashion TikTok ali na pandemia, com muita gente interessante que acabou migrando pro Instagram e depois muitas vezes começaram a ganhar espaço conteúdos de moda que são muito vazios e que são muito voltados ao tempo todo, não, é tendência, é X ou Y, e no fim das contas, uma coisa que eu sempre brinco, eu já falei várias vezes no meu perfil, é que toda vez que alguma tendência começa a ser muito falada no TikTok e no Instagram, ela já está acabando, entendeu? E é uma tentativa de ditar regra, assim, o meu estilo é X, então as pessoas têm que se vestir desse jeito, ou então pessoas ricas vão se vestir desse jeito, sendo que as pessoas não pensam Nossa, eu assim. odeio isso. As pessoas não raciocinam assim, se a classe média se veste como ela escolhe, você vê vários estilos diferentes dentro da classe média, por que que quem tem mais dinheiro, mais poder aquisitivo só vai se vestir de um jeito, sabe? Não, 100%. Não faz muito sentido. Então, realmente é uma coisa que às vezes é frustrante, é revoltante mesmo. E eu acho muito interessante como você brinca com isso no seu perfil. Ai, obrigada. Não, sério, eu fico muito feliz porque foi uma surpresa. Eu achei que teria só hater, só gente acabando com a minha raça, mas não. As pessoas estão aceitando bem e não estão se doendo. Tem uma ou outra. Agora sim que eu fui para o Instagram, meu Deus, que diferença de público, que povo chato. Eu concordo. Eu posto, Muita gente eu comenta relutei isso. muito para começar a postar lá também. Mas o bom é que lá dá para restringir. Aí você aproveita o engajamento e ninguém vê o comentário. Não, mas eu nem ligo, assim, do comentário de chatice. Não ligo mesmo. Eu só ligo se, assim, ataca uma pessoa do vídeo. Nossa, olha essa horrorosa do vídeo. Mas se falam da minha roupa, se falam da minha cara, se falam do meu cabelo, tô nem aí. Mas as encheções de saco também, a pegar a detalhes. Eu fiz um vídeo no TikTok, tem um erro de ortografia. Eu escrevi cafonice com 2 S's. Não sabia que escrevia com C. Esse vídeo no TikTok tem mais de 1 milhão de views e ninguém falou um A. No Instagram tem 100 mil, sei lá, umas 5 pessoas. Cafonice com C. Sabe assim, umas implicânciazinhas, caçar pelo em ovo. É isso que me dá preguiça. Não é nem o hater, porque faz parte. E não é crítica também, porque crítica faz parte. Inclusive no Instagram eu recebo, assim, muita crítica não maldosa. Olha, eu não concordei com você por causa disso, disso, disso. Até assim, homem hétero que tá perdido. E eu respondo numa boa, sem atacar, porque faz parte. Falar de moda só pro nosso nicho, não dá. Todo mundo já sabe, fica aquela Uhum. disputa de ego, palavras difíceis, cita o nome do estilista de nicho tal, e acho que falar de um jeito fácil pra pessoa que não é da moda atinge mais do que falar só pra gente.
No Instagram eles têm muito esse problema. Muita gente enche o saco por causa de Se ortografia e apegar pronúncia. em coisa muito pequena. E assim, o que importa, eu acho que é o conteúdo, sabe? E se ele está sendo recebido da forma ali que o criador se propôs, né? Acho que isso que realmente importa. Não, total. Eu já tive um problema muito parecido com o seu. Na verdade, eu sempre tenho esse problema, porque eu sempre escrevo Victoria's Secret. Eu sei que o nome da marca é Victoria's Secret. Só que, assim, todo mundo no Brasil fala desse jeito. E às vezes o conteúdo é seríssimo e a pessoa no TikTok ninguém liga, mas no Instagram é uma enxurrada de, ah, não, tá falando o nome da marca errado. Ah, mas você devia pesquisar melhor pra fazer seu conteúdo. Eu falei, meu amor. As pessoas também costumam implicar, né? Ai, porque você fala. Como que é? Você até falou da Hermes. Hermes, Gente, Hermes. e fora a deselegância, eu tô conversando com uma amiga, ela vai falar Hermes, você acha que eu vou corrigir ela? Eu vou falar Hermes igual ela para não constranger. É, tipo, é umas coisas muito pequenas. Você entendeu de que marca que eu tô falando? Isso que importa, Sim, sabe? não, Complicado. exatamente. E sim, sim, como que é? Você trabalha com moda no exterior? Você mora em Londres, né? Como foi isso? Você se mudou para trabalhar com moda? Nada, eu mudei primeiro para Paris em 2017. Fui atrás de macho. Não, mentira, não foi não. É porque eu namorava um francês que morava em BH, estava fazendo o último semestre da faculdade. E aí a gente combinou que logo que ele voltasse para Paris, no ano seguinte, quando terminasse meu semestre, eu ia deixar faltando só o TCC, me mudaria para Paris e depois voltaria para terminar o TCC e ver no que dava. Só que a gente terminou antes da minha ida para Paris, antes de eu comprar passagem, inclusive. Eu falei, quer saber? Eu tava perdida, infeliz, no fundo do poço. Falei, eu vou para lá de qualquer forma. Ai, que chique. Eu gosto assim, todas as personagens vão para Paris, já percebeu? E você fez a Ah, mesma coisa. não, Paris, assim, abre a cabeça. Era realmente para ser um ano sabático. Eu não fui para lá nem com o intuito de trabalhar com moda. Uhum. Na época, eu fazia uns designs gráficos para camiseta, trabalhava mais assim nessa área e eu conseguia trabalhar online e fui para lá para continuar fazendo. E no meio disso, eu pegava todo o trabalho que aparecia, babysitter, guia turístico, eu fazia tudo para ganhar em euro, né? E aí a moda foi começando, olha, e personal stylist? E isso e aquilo. Aí eu falei, olha, vamos ver. Aí fui fazendo informal para amiga da amiga e depois foi crescendo, consegui assim um pequeno grupinho de pessoas que faziam frequente, mas eu fazia apenas presencial e fixei nisso. E depois eu comecei a trabalhar com design gráfico, porque toda vez me puxa para empresa de beleza, produtos de beleza e médicos. E que é o que eu trabalho até hoje. Que é o meu trabalho, assim, da vida real. Não é moda. Moda, hoje em dia, tá até meio de lado, porque quando eu me mudei para Londres, eu não continuei os trabalhos com as minhas clientes de lá. E morando no exterior, teria, assim, uma percepção de como é vista a moda, comparando da França, na Europa, no geral, em Londres e no Brasil? Tipo, você acha que as pessoas enxergam de uma forma diferente, que elas valorizam de uma forma diferente? Qual a sua maior percepção, assim, da maior diferença? Nossa, ótima pergunta. A visão das pessoas, na minha opinião, né, da França e da Inglaterra são diferentes. Na França, a moda é cultura. Eles se vestem bem porque faz parte da cultura, não é por vaidade, não é por esnobismo. Tanto é que em diferentes classes sociais, você pega a pessoa que ganha um salário mínimo e você pega a pessoa que ganha, sei lá, 10 mil euros por mês, elas se vestem bem similar. Então é realmente assim uma questão de cultura. Eu vejo na família do meu marido um almocinho casual de domingo. Todo mundo tá chique. Minha sogra coloca uma roupa bonita, coloca a joia. Meu sogro com a calça para dentro da camisa, camisa social, um cinto e não é nada pedante, é realmente assim natural para lá. Já na Inglaterra, eu vejo. Não Inglaterra, vamos falar Londres, porque Londres é uma coisa à parte da Inglaterra e eu tenho mais contato aqui com Londres. Em Londres, as pessoas normalmente estão aqui vivendo uma experiência londrina. Não são nativos que nasceram aqui, criados aqui. Claro que tem, mas é bem pouco. Então, são vários estrangeiros ou próprios ingleses que estão passando uma temporada em Londres por causa do trabalho, estudo. Então, a visão da moda em geral é bem diferente, porque aqui é um palco.
Aqui tem muito mais performance. Olha quem eu sou. Tem muito mais estética, muito mais borogodó, vai. E Uhum, aqui também ninguém liga. A moda é foda-se, cada um faz o que ele quiser. Gente, pode falar palavrão? pode. Ai, Ah, ok. Cada um faz o que quer. Se você quer sair de pijama para comprar seu cigarro, ninguém vai te julgar. Mas se você quiser sair completamente montada, cabelão, maquiagem, ninguém vai te olhar torto, ninguém vai julgar. E na França, julgam. Na França, sim, é capaz de uma senhora atrevida te parar na rua, colocar o dedo na sua cara. Que roupa feia é essa? meu Deus. Acontece. É. Mas Então, elogiam também. Você tá toda é, bonitona, vem alguém, nossa, que coisa linda, de onde é? Você tá muito elegante, parabéns. Até homem e sem flertar. e eu percebo assim, as francesas, até quando elas estão em outros países, igual uma vez em Portugal, uma francesa me parou, não estava entendendo nada do que ela estava falando, mas aí peguei mais ou menos, ela estava elogiando a minha bata, perguntando da onde que era, não fazia nem ideia. E eu sempre olho assim, uma pessoa fala, tem certeza que aquela pessoa é francesa, aí escuto ela falando francês. Parece que faz parte do DNA da pessoa, né? A forma que eles estão, parece que sempre elegantes, assim, a postura também, eu acho isso muito interessante. Não, é demais isso que você falou, é muito engraçado, porque a gente reconhece um francês, mesmo se ele não abrir a boca, eles têm uma coisa, é bem legal. É, não sei se olha assim e fala, é francês. Um je E ne você sais quoi. acha, você acha, Cici, que, tipo assim, existe mais liberdade quando a gente fala dessa forma de se vestir, né, fora do Brasil, ou é só um outro tipo de pressão estética? No caso da França, é um outro tipo de pressão estética, mas é tão tóxica quanto a nossa. E eu vejo assim que a moda para nós no Brasil é mais uma questão, não no sentido ruim, mais uma questão assim de vaidade. Não é uma questão cultural. O que eu não acho ruim. Mas na Inglaterra, não, moda é cada um faz o É que mais quiser. liberdade, né? Eu sou Sim, completamente apaixonada pela moda inglesa. É a minha semana de moda favorita. Eu acho brilhante o quando começam a sair as fotos da semana de moda, de como as pessoas estão se vestindo na rua. Eu acho incrível, incrível, incrível. Eu amo a forma como eles ousam, assim. Pra mim, tudo começa na Inglaterra. não é É, outra vibe, né? eu sou apaixonada. Eu acho, inclusive, que valorizam muito pouco aqui no Brasil. A galera fica muito apegada a Nova York, que é muito comercial, e é Paris. Milão também, mas eu acho que Nova York e Paris aqui no Brasil pegam mais. Mas a moda inglesa é sensacional, gente. Não é verdade, a gente não escuta muito sobre Fashion Week de Londres. Londres, as pessoas não Blogueira falam. dificilmente vai para Londres. Mas e aqui no Brasil, você já teve alguma experiência de ver como as pessoas enxergam a moda brasileira aí fora? Sim, amam, acham o máximo, e não é só agora que o Brasil tá no hype, não. Eles enxergam realmente o brasileiro como puro carisma, puro borogodó, puro charme. E eu não entendo como próprias brasileiras falam tão mal do nosso estilo e vejo que aqui fora as pessoas amam. Minhas amigas ficam alucinadas com as minhas roupas do Brasil. Vira e mexe, eu vou com alguma pro Rio, para BH, e elas amam as lojas brasileiras e ficam admiradas como tudo não é careta, como tudo tem charme. É bacana você falar isso. A gente Sim. teve um episódio com uma amiga nossa, que ela mora na Itália. Na percepção dela dos italianos, as pessoas enxergavam muito como biquíni, praia e tudo mais. E é muito interessante ver que essa percepção muda de país para país. Sim, sim. E diria também pessoas que são mais cultas, não no sentido pedante. Eu vejo que francês é muito cabeça aberta, que estuda, que tem curiosidade, que vai conhecer um pouquinho da história do outro. Eu vejo os meus amigos aqui que sabem mais músicas do Chico Buarque do que próprios brasileiros, que sabem, que conhecem coisas super legais da nossa cultura que a gente mesmo não valoriza. Uhum. Eu acho que, não sei, acho que talvez para o brasileiro a gente se auto vê como a Havaianas, como se Sim. fosse o nosso, né, principal. E eu tava até vendo, agora eu esqueci onde foi, que tinha uma loja da Farm e tava lotada a loja, isso fora do Brasil. E é que, gente, olha só, não tinha essa, sabe? Percepção e tá crescendo, né, cada vez mais, é uma marca assim que tá crescendo lá fora bastante, Havaianas também, em qualquer lojinha assim, quiosque da Havaianas é lotado, o preço também é de se espantar, mas eu acho que nós brasileiros, a gente mesmo tem uma visão até mesmo pejorativa da moda brasileira lá fora, né? Sim,
Não, verdade. Não entendo por quê. Eu acho que às vezes a gente se apega mais ao pequeno detalhe do que ao resto. Como, por exemplo, porque brasileira que usa roupa curta tá estragando a imagem do nosso país. Isso é Uhum, tão ultrapassado. E tão sim. ultrapassado que não representa tudo do Brasil. Claro que tem gente, que abusa da nossa imagem e que estraga um pouquinho, né? Não tô falando de gente da mídia, tô falando realmente da pessoa do dia a dia, da pessoa normal. Mas em geral, pelo menos na minha experiência com os franceses e com os ingleses, super positiva. É uma coisa até da gente se pensar, né? Como a gente melhorar a nossa própria imagem do nosso país, porque a gente mesmo menospreza muitas das vezes. E acha que sempre o que vem de fora vai ser mais bonito, mais legal, né? Mais cool. Muito isso. E aí, falando dessa questão aqui de ser cool, né? Que eu acho muito engraçado, inclusive, que você coloca anti-cool. Essa palavra até teve uma época que eu falei, gente, pelo amor de Deus, não aguento mais. Você acredita, Cici, que, tipo assim, ser cool virou um uniforme, sabe? Virou uma tendência de fato, né? Não apenas um uniforme, como uma cartilha. The cool girls of TikTok, what the cool girls are wearing. Sempre com um peso tão ridículo, e é sempre a coisa mais batida, a coisa mais chata. E uma coisa que me dá bode também das pessoas que se acham cool e que recusam tudo que é popular, que torcem o nariz para tudo que assim a massa gosta. Isso é tão chato. Eu acho Não. isso mais chato do que consultora de imagem. Eu sinto que as pessoas elas são uniformizadas, todo mundo percebe quando a pessoa é assim, sabe? Eu acho que teve um episódio que eu e a Sarah a gente até falou sobre o livro Rosa da Sofia Coppola. Tipo É, assim, o tanto de gente que nunca deve ter assistido um filme da Sofia Coppola e que comprou aquele livro rosa pra decorar a casa e pra mostrar e pra tirar foto, porque simplesmente acha aquilo legal e acha que vai ser mais legal tendo aquilo, é um absurdo, sabe? As pessoas elas estão ficando padronizadas, elas não têm mais identidade própria. Enquanto talvez seria muito mais cool, entre aspas, se você mostrasse as coisas em que você realmente gosta, se você buscasse entender mais sobre cultura, entende? Sei lá, é tão cool de verdade, sabe? É tão legal você ter a sua própria personalidade, você mostrar o que realmente te interessa, o seu estilo, brincar, enfim, ao invés de tentar ser igual a todo mundo, sabe? Isso é tão chato. Não, demais. E hoje em dia tem até o manual do cool, tem a roupa certa que precisa usar, aí é todo mundo igual. Tem a cara de deboche que precisa fazer, a ah, legenda milimetricamente calculada, me dá uma preguiça. Não, sim, é muito chato. E eu sinto que com a aceleração das tendências e as coisas mudando muito rápido, o que tá em alta, o que não tá, sabe? As pessoas elas estão ficando muito fragmentadas, elas estão mudando de personalidade muito rápido. Tem pessoas em que eu conheço que não perdiam uma festa, uma balada de música eletrônica e aí do nada elas viraram triatletas. Entendeu? Aí depois que cansou de ser triatleta, elas vão virar outra coisa, e depois outra coisa. A pessoa não tem personalidade, sabe? Você não sabe quem é aquela pessoa. Aí começou também aquela trend, pra mim você está fora. Nossa, eu tinha uma preguiça. Que é tipo assim, ai, se você gosta de tal coisa, você tá muito fora. Tipo, cara, às vezes é aquilo que faz parte da personalidade da pessoa. Aquilo é o que faz a pessoa ser diferente. Nossa, total. Essa trend, eu tenho muita bode dela, justamente porque sempre são coisas assim que não tem problema nenhum e que do jeito que a pessoa fala, parece que é o fim do mundo. Sim, e é como se a pessoa se coloca num ar de superioridade, né? Como o fato dela não fazer aquilo fizesse ela ser muito mais superior. Ai, eu tenho muita preguiça. Mas enfim, pra você, o que é ser anti-cool? É justamente você encontrar essa personalidade e entender que a moda ela é algo muito individual e que não deve ser tão padronizada? 100%, 100%. É não ceder à rede social, não ir na onda do que todo mundo está fazendo, o que que é cool, o que está bombando. Consumir referências, como por exemplo, vai colocar, sei lá, um look todo Miu Miu ou inspirado na Miu Miu, entender de onde veio isso, não fazer no automático e fazer com consciência. Gostou do look da Miu Miu? Ok, não tem problema nenhum comprar, mas se informe, não copia e replica igual metade das redes sociais. Vá procurar entender o contexto disso.
Vá procurar entender se você gosta disso, se isso é pra você e se faz sentido. Não, totalmente. Você falou da Miu Miu, eu acabei de me lembrar também, quando a Miu Miu tava fazendo, acho que foi em 2022, que eles fizeram uma coleção que ela era, parecia um uniforme, sabe? E aí acabou que todo mundo que foi na semana de moda, assistiu o desfile da Miu Miu, tava usando mais ou menos os três mesmos looks. Mas era muito interessante ver como algumas pessoas conseguiram usar o look de uma forma completamente diferente, mesmo ele sendo igual, sabe? E eu acho que a moda é muito sobre isso, você conseguir dar a sua personalidade, fazer o seu styling, mas assim, conseguir se diferenciar mesmo quando tá todo mundo usando mais ou menos a mesma coisa. A gente vê isso em séries como Rebelde, por exemplo, essas séries em que tem uniforme e você consegue ver que algumas personagens elas modificam aquilo justamente para ver, mostrar um pouco mais a personalidade da personagem. Eu acho isso incrível, realmente é muito bem trabalhado. Nossa, eu tô até curiosa pra ver que look desfile é esse? Que look é esse? Foi de 2022. Era tipo uma sainha, era um uniformezinho, mais ou menos um cropped. Tinha um azul e tinha um bege, sabe? Eu acho que a Ah, Lívia usou um sim! bege que ela A usou com uma Lívia, bota. exatamente. Eu lembro da Lívia com uma bota, não é? E Se eu eu não lembro da me Manu engano. Gavassi, que foi praticamente com um look igual. O dela era meio azul, mas elas estavam, tipo, completamente diferentes. Não, exemplo perfeito de que dá pra usar moda, dá pra usar tendência, dá pra usar o que tá bombando e não cair na fantasia, não cair no ridículo. Exatamente. Uhum. E a fantasia também, eu acho que é uma coisa, porque as pessoas, quando eu, pelo menos falo de moda como fantasia, as pessoas acham que é Met Gala e Malu Borges. E não é, gente. Você pode estar de um jeito completamente naquela estilo elegante e você vai estar fantasiada, porque você não sustenta Obrigada. aquilo. Total. Fantasia é É o que sobre mais conseguir tem. sustentar. Sim, é igual o Barbiecore, gente. Vocês lembram? As pessoas, pra mim, estavam fantasiadas. Não, Gente, aquilo vocês ali estão foi muito retirando lindo. uns ódios de dentro de mim que eu já tinha esquecido, tá subindo cada bode. Todas as Então, marcas fazendo coleção da Barbie. Eu virei e falei, gente, vocês vão cansar de usar rosa. Vai ser sim, assim eu mesmo. não aguento ver roupa rosa. Eu amo rosa, gente, mas roupa rosa eu não consigo usar roupa rosa. É muito Positivo. caricato, era muito caricato as pessoas. Ai, pelo amor de Deus. E o conjuntinho rosa, né? Que era o blazer rosa, a calça rosa ou a sainha rosa ali. Ai, por favor, não dá. Eu tive uma experiência que eu fiz um vídeo falando do Barbiecore, quando eu falei que, tipo, o Barbiecore acabou e eu recebi hate de fãs da Margot Robbie, de pessoas em que amavam o Barbiecore. Eu li pessoas falando que eu consumia muita Shein, e que então por isso que eu tava falando mal do Barbiecore. E eu recebi, inclusive, de colecionadores de Barbie, falando que o Barbiecore nunca ia acabar. Aquilo ali foi Duda, uma coisa de doido. E a Margot Robbie realmente parou de usar Barbie depois daquilo. Gente, as pessoas tiram umas coisas da cabeça. A gente faz um vídeo, as pessoas acham, olha, esse vídeo é pra mim, você está falando de mim, você está me criticando. Olha, fã da Barbie reclamando disso. E eu tenho certeza que todo mundo que comentou naquele vídeo não usa mais Barbie. Mas esse negócio de tendência, às vezes, é uma coisa. Porque o que eu mais gostava sobre tendências era que as coisas duravam anos, sabe? Então, por exemplo, pegar aqui um exemplo: os lenços na cabeça. Aquilo ali começou em 2019. E aí, aqui no Brasil, por conta do Big Brother 21, viralizou muito. E aí, as pessoas, eu percebo que elas têm uma preocupação de tipo assim: eu gosto muito disso, não comecem a usar, porque vai saturar. Se você acha que vai saturar, talvez você não goste tanto, sabe? Porque você vai estar vendo outras pessoas usando e tudo satura, gente. É um processo natural e depois volta. E se mesmo que sature e você ame usar aquilo, você vai continuar usando, sabe? Eu tenho uma jaqueta tie-dye que ela não é aquele tie-dye muito forte, mas assim, tem um tie-dye e eu acho aquela jaqueta linda. Eu uso ela sempre que eu posso, porque é maravilhosa, entendeu? As pessoas, elas perdem um pouco a identidade delas em relação a essa busca de tendência, né? E isso me preocupa, porque virou também um comportamento. Todo mundo quer fazer hot yoga, todo mundo quer correr, todo mundo quer usar determinado tipo de roupa. Não lembro agora o que começou esse ano, mas com certeza tem alguma bizarrice começando agora também. Começa na cintura. gente, pior que eu gostava, sabe? Tipo, mas aí eu também fiquei assim, será que eu tô sendo brega também? Tô me Ai, pegando pensando nesse assunto. Será que eu tô com esse pensamento porque tá todo mundo usando? Que é uma construção, vem meio que automático também, né? Na nossa cabeça. eu acho que é porque quando Nossa. todo mundo tá usando, a gente sente também que aquela tendência tá chegando no fim. Esse é o ciclo natural. Quando todo mundo começa a usar, é porque
tá acabando. Então, o mais interessante é você acompanhar desde o começo, porque é uma tendência de verdade, no começo ela cria estranheza. As pessoas acham estranho quando tá começando, né? Eu acho que é um movimento natural da moda. Uhum. E outra coisa também, passou o boom, é só voltar a usar. Eu adoro entrar em tendência depois que ela já morreu, depois que ninguém nem lembra o que é. Exatamente, eu também. Eu comprei um Labubu nas férias e a Sarah quase me matou. Que fofo. Tá vendo? É bem É, melhor entrar depois do que entrar no boom. Aí exatamente, é faz muito mais sentido. interessante. Mas então, Cici, para você, o que é de fato o estilo? Olha, a primeira coisa que me veio assim na cabeça: coerência, identidade, repetição. Pouco importa o nicho. Ele pode ser dark, pode ser super básico, pode ser hippie, pode ser senhora de idade, pouco importa. Não tem o que, estilo não é só o que me agrada, não é só o que eu acho normal, é o que tem identidade. Certo. E para vocês? Eu acho que estilo é você conseguir transmitir a sua personalidade através das suas roupas. Até mesmo em dias em que você tá com uma energia, em dias em que você tá com outra. É algo extremamente pessoal. Eu sou contra, categorizar estilos universais para pessoas. Eu acho que estilo universal tem que ser uma coisa que você faz para uma marca. Então, uma marca que ela quer criar um tipo de roupa, sei lá, no borro, aquele é o estilo da marca. Ela vai ter um guia. Mas estilo pessoal, ele tem que ser uma tradução da sua personalidade, porque moda é arte. Então, eu acho que esse é um exemplo que eu até dei no TikTok há muito tempo. Se você tem um gosto musical, por exemplo, tem dias em que eu tô querendo escutar Taylor Swift, mas tem dias em que eu tô querendo escutar Michael Jackson, tem dias em que eu tô querendo escutar MPB. E tá tudo bem, entendeu? Então, eu acho que estilo, na verdade, é uma tradução da sua personalidade do momento que você tá vivendo. Pra mim, eu acho que estilo é a forma que você se apresenta para o mundo. É como se fosse você mostrando ali a sua própria arte, sabe? E tá tudo bem se num dia você quer sair parecendo uma hippie e no outro dia você quer parecer uma madame, uma Helena de Manuel Carlos. E tá tudo bem, entendeu? E eu acho que falta isso também, as pessoas entenderem que você. Muito difícil uma pessoa vai ter um único estilo. Eu também não gosto dessa classificação de estilo universal, dos estilos universais. A gente fez até um vídeo, né, falando sobre isso, que esse negócio dos 7 estilos universais, isso é mais comercial, isso é para quem tem marcas, né? E não de fato para pessoas comuns se vestir no dia a dia. Então, eu Sim. acho que estilo é bem isso que a Duda, pra mim, né? O que a Duda falou, tipo, é a forma que você se apresenta pro mundo, é a forma de você se mostrar para as pessoas. Eu acho que as pessoas deviam ficar menos apegadas. Eu acho que quanto mais você tenta descobrir seu estilo, mais longe você vai chegar dele. Porque as Hum? pessoas, elas acham, ah, não, eu me identifico mais com tal estilo, sei lá, elegante. E aí, eu amo falar mal do estilo elegante. Mas, Eu enfim, também. Porque pra mim, é, o elegante, ele diz muito mais como você se porta do que a roupa que você tá vestindo. não, exatamente. Eu acho que elegância é sobre comportamento. É sobre Não você é sobre cumprimentar a todo sua mundo. roupa. É sobre você saber conversar com as pessoas. É sobre como você vai tratar o garçom e como você vai tratar o seu marido. Isso é elegância. Hum. Entendeu? Eu não vou nem falar o nome, mas quando eu tava com a Sara, a gente tava num evento, uma figura bem conhecida da moda passou pela gente, e eu lembro que ela chegou e ela se apresentou e falou: Oi, esse é meu nome, tudo bem? Prazer. E ela foi cumprimentando todo mundo, assim, que tava ao redor dela. Isso é elegância, Ah, não, não entendeu? mata a fofoqueira, não conta no off, quem? A Donata Meirelles. Uau! Ela foi E que chegando em assim, todo mundo: Oi, prazer, desmonta. meu nome é Donata. E dando Nossa, beijinho. E eu fiquei tipo: Eu sei quem é você. ainda mais Prazer, meu ela, nome é na Duda. postura dela. Aham. Uau! Tipo, isso é sobre elegância, sabe? É a forma que você trata o próximo, é a forma que você sabe lidar com as pessoas, sabe? Não é como você vai se vestir. E quando você se apega a essa questão de, nossa, eu quero ser elegante, poxa, às vezes você não vai gostar de alfaiataria. E tá tudo bem. E aí, às vezes, você veste uma calça de alfaiataria e você parece que você tá fantasiada porque você não gosta daquilo, sabe? E, enfim, é uma coisa que eu acho que quanto mais você busca identificar o seu estilo desse jeito, ao invés de você se apegar, ah, não, eu vou me misturar aqui as coisas que eu gosto, uma coisa mais high-low, mas você foge de descobrir de fato o que você se interessa, o que você gosta de verdade.
Não, e fora que associaram o estilo elegante com terno, com alfaiataria, e não é só isso. Dá para ser elegante com camiseta, com jeans e com tênis. É uma Sim. palavra assim que foi destruída, elegante e clássico, que as pessoas misturaram o conceito e hoje em dia a gente associa automaticamente elegante e clássico àquela coisa careta, quadrada, sem alma. E old Uhum. money. Old E money old money. Nossa, gente. Aí pra mim é coisa de rica, cara de pobre. Ai, pelo amor de Deus. aí a pessoa pega e compra na Shein, entendeu? Faz a cara de rica da Shein. As costuras toda torta. Bem, eu vou parar, né? Sim, É porque falar mal da Shein é um negócio delicado. É, não pode É falar. delicado. sim, Eu já Pessoas não fui têm que. concordo cancelada uma vez total. porque falaram que eu tava cometendo xenofobia contra a China. Gente, E na verdade nem foi sobre a Shein, foi porque foi uma máquina de depilação que as pessoas estavam comprando de depilação a laser em casa na Shopee. Tipo, uma ui, influenciadora divulgou que ela usava da Philips e as pessoas estavam comprando na Shopee. Eu virei e falei, gente, vocês vão ter câncer de pele. Pirataria tem limite. Aí eu tava cometendo xenofobia contra a China. gente, de onde as pessoas tiram xenofobia? As pessoas estão precisando de dicionário para elas entenderem o real significado das palavras, porque elas saem falando as coisas como se, tipo assim, no sentido. Eu falo, gente, vocês sabem ao menos o que vocês estão falando? Não dá. E, gente, vocês acham que estilo vem de dentro, assim? Ou que é uma construção social, os dois? Eu diria os dois, porque querendo ou não, a gente é produto do nosso meio. Mesmo sem perceber, a gente é produto do meio. Até mesmo com o que a Cici falou sobre a diferença entre Londres, Paris e até mesmo Uhum. aqui no Eu Brasil. acho que não só tem a questão do clima também, que eu acho que vai influenciar os ambientes que você frequenta, né? A Os ambientes. profissão, de repente, que a pessoa tem. Eu realmente acho que é uma mistura. Época de vida também. E é uma coisa que muita gente acha que para ter estilo você tem que ter tudo de marca, né? Tem muita gente que associa isso, que você se montar de peças de luxo da cabeça aos pés, isso é ter estilo. Sendo bem sincera, às vezes eu acho isso extremamente uma breguice. Eu também, eu acho que a pessoa que consegue misturar, ela pega uma marca nacional, ela pega uma marca de luxo, sei lá, Dior, e ela consegue montar um look incrível, e às vezes até com uma peça da Zara ali Aham. junto. Aquilo ali é estilo, sabe? Porque aí você pode pegar um manequim, você pode pegar como foi desfilado. E eu acho tão mais chique uma pessoa que está vestindo um look total, uma bolsa, um sapato, sem marca gigante de luxo, que você vai perguntar, nossa, mas de onde é essa bolsa? Você nunca ouviu falar na marca, uma coisa nichada. É muito mais fácil acertar com uma bolsa da Chanel e um look inteiro Yves Saint Laurent do que garimpar de marcas pequenas que não são tão conhecidas. E isso para mim me passa muito estilo. Uhum, eu também acho. E até mesmo falando em mercado de luxo, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu acho muito mais chique a pessoa que consegue peças vintage que ela vai lá e compra no Enjoei ou em um brechó, Aí eu entendeu? também acho. Tipo, dos anos 90. Eu acho isso Sim. muito mais chique. Eu acho as bolsas, inclusive hoje em dia, que as pessoas compram em brechó de second hand, muito mais bonitas do que as bolsas em que você vai comprar na loja. Inclusive, tem marcas em que perderam a qualidade. Então, assim, é muito mais interessante, sabe? Você pegar uma coisa que não é todo mundo que vai ter. É lindo. E a qualidade também das peças vintage são bem melhores. E o couro patinado, ele tem um charme, Sim. coisa que o mesmo couro não tem igual. Eu comprei recentemente, assim, foi a minha compra preferida da vida, meu xodó, uma Kelly 28 de 1972. Vocês não têm ideia do estado dela, da qualidade do couro, da textura. É 10 vezes mais bonito do que o mesmo couro box nova hoje na Hermès. Tem diferença assim visível. E fora uma peça com história dos anos 70. Olha que coisa mais chique. Legal, muito Não, legal. totalmente. Sou doida pra achar a baguete Fendi igual a da Carrie. Eu também, Clássica. eu sou obcecada por Fendi Baguette e Dior Saddle. Para mim são os dois modelos de bolsa mais lindos que tem. E eles têm muita variedade. São muito diferentes. Sim, Então, assim, eu acho tão mais interessante do que você entrar assim, se você comprar uma dessas bolsas, você vai pagar 4 vezes menos do que você pagaria na loja por uma bolsa nova, que talvez não tenha uma qualidade inferior e que vai ser muito menos interessante, sabe? Essas eras de ouro ali que a gente
teve nos anos 2000, o John Galliano na Dior, o Karl Lagerfeld, por exemplo, na Fendi, ou então até mesmo o Tom Ford na Gucci, o Marc Jacobs na Louis Vuitton. Gente, o que é uma Louis Vuitton do Marc Jacobs, o que é uma Louis Vuitton sem o Marc Jacobs? Não tem comparação, sabe? Então, é tão mais incrível, é tão legal, assim, às vezes você consegue tão mais barato. Eu tenho uma amiga que comprou um sapato da Miu Miu pelo preço que você compra um sapato hoje em dia em qualquer loja de marca premium, sabe? Não, total. Inclusive, atualmente, eu diria que minhas compras recentes dos 3 últimos anos são mais vintage, second hand e de brechó. Aqui na Inglaterra, na Europa, inclusive, tem um aplicativo bem famoso que chama Vinted, que é a pessoa. Eu enjoei daqui, que é a pessoa física vende para outra pessoa física. E o que esse aplicativo, com muitas aspas, revolucionou o mercado de segunda mão, revolucionou a forma como as pessoas consomem peça de segunda mão. Há uns anos atrás era considerado, ai, cafona, ai, pobre, nojento. Hoje em dia é chique. E o Eu acho tanto que que isso reduz consumo de peças novas, reduz consumo de fast fashion, menos coisa que vai para o lixo, porque você está comprando uma coisa de uma pessoa que comprou por impulso, não quer mais, e dando uma vida nova. Sim. sim, E a moda é é muito cíclica, caro. então você vai achar muita coisa que talvez no mesmo tempo que vai chegar na fast fashion, você consegue achar no brechó. Porque as coisas Sim. vão e voltam, sabe? E isso é incrível. E com mais qualidade, com preço melhor, Sim. único, não vai ter 1 milhão de pessoas usando igual. Eu acho exatamente, e aí a gente falando aqui de estilo, eu acho que as pessoas confundem muito hoje estilo com consumismo, né? Propagado aí, principalmente pelo TikTok, que o estilo é consumismo, né? E muitas pessoas que são mais básicas, que não consomem tanto, não são consideradas estilosas, e a influencer ou a aspirante a influencer que tem 1 milhão de peças nada a ver, de várias estéticas que ela nem sabe por que tá usando, é considerada estilosa. As pessoas elas tentam copiar muito o que está dando certo também. E isso é uma coisa que me preocupa. A gente falou muito sobre o estilo elegante e tudo mais, mas uma coisa que eu noto muito é a Malu Borges, por exemplo. A Malu, ela cria um conteúdo justamente de mostrar roupas em que são completamente diferentes e ela consegue sustentar aquilo. E desde que ela começou a fazer isso, eu comecei a ver uma enxurrada de influenciadores que estavam procurando um nicho, tentando fazer a mesma coisa, achando que é só botar um tanto de peça diferente que você vai estar se vestindo igual a Malu Borges e você não vai. Então ficou uma coisa caricata e as pessoas vão achando cansativo. Entendeu? Teve um episódio que eu gravei com uma amiga minha, na verdade, para a gente falar sobre marketing, que a gente até citou que teve uma época que todo mundo estava copiando o tom de voz da Malu Borges. E tava ficando uma loucura, tava ficando insuportável, porque todo mundo tentava falar de um jeito meio ASMR, e eu ficava, pelo amor de Deus, só parem de fazer. E a própria Malu parou, porque cansa. Sabe? Enfim, eu acho que é muito uma questão de você encontrar sua identidade, sabe? Principalmente se você quer trabalhar com moda, você tem que ter alguma noção sua do que você gosta, do que você não gosta. É se descobrir ali, entendeu? Mas realmente, isso da Malu Borges, ela sempre sustentou ali, né? E muita gente tentou replicar. E eu vejo que as pessoas, muitas das vezes, elas querem mais parecer do que de fato ser, né? Fora essa questão de consumismo também que a internet propagou muito, principalmente TikTok, é uma coisa que me preocupa, porque eu já me vi nessa situação, que algo começa a afetar a gente também. A gente começa a querer, parece que ser igual ao outro, e aquilo nem faz sentido pra sua vida, pra sua rotina, sabe? Tipo, por que que eu vou querer determinada peça? Eu mal saio de casa, sabe? Teve uma época que eu parei assim e falei, gente, eu tô lotada de roupas mais de festa em casa, sendo que eu não saio pra festa, não é algo que eu, sabe, que faz parte da minha rotina. Então, isso é uma coisa que eu mesma me sinto que eu fui afetada por isso, sabe? De querer ali ficar, às vezes, igual todo mundo, sair comprando tudo. Eu não, aquilo ali não pertence a mim, não pertence à minha pessoa, à minha rotina. E ficou aquele monte de coisa parada que nunca usei, passou a fase, e é bem complicado isso. Acho que as pessoas estão cada vez mais com dificuldade de serem elas mesmas, né? Acho que a gente cria também esse medo. Nossa, mas o que será que o outro vai pensar se eu for eu mesmo? Sim, eu acho completamente isso. E uma coisa que eu reparo também é muito no mercado de beleza também. Eu já Uhum. falei com amigas minhas em que elas têm, sei lá,
10 blushes rosas, mais ou menos do mesmo tom. Por que que você precisa desse tanto de blush rosa, sabe? Vai sair praticamente igual. É rímel. A quantidade de rímel que as pessoas têm hoje em dia, cara, rímel, você precisa de um pra alongar e um pra dar volume. A Acabou, gente acha que a entendeu? gente não é afetado com essas coisas de internet, Instagram, mas no fundo, mesmo a pessoa com cabeça boa, a gente às vezes fraqueja, cai no conto, compra um terceiro blush mesmo sem estar precisando, cai na sedução do marketing e compra uma peça de tendência mesmo que não seja a nossa cara. É Uhum. importante se policiar, se conhecer e não cair em história bonita, não cair em gente que coloca o dedo na sua cara e fala: você precisa desse blush, você precisa desse lenço, tá todo mundo usando. Não, E parece que se totalmente. você não tiver, é só você que vai estar de fora, né? E eu vejo isso é com tudo, assim, até mesmo que eu tô vendo é em relação a viagens, sabe? Que as pessoas começaram, tipo assim, todo mundo indo pro Japão. Sim, o Japão virou pistache. Tá no mesmo, Sim, tipo do assim, mesmo você jeito. começa, meu Deus, eu preciso também estar lá, sendo que você nunca nem pensou em ir pro Japão, sabe? Não, não tava nem sabendo dessa. Eu achei que ainda fosse Dubai. Dubai já tá fora de moda? Dubai, eu acho Tá, que agora passou. Agora é ir pro Dubai Japão. virou no brega também É agora. todo mundo indo pro Japão. É o Melhor Japão. Japão do que Dubai, né? Não, com certeza melhor Japão. É. Eu tenho vontade, eu fiquei morrendo de vontade de conhecer o Japão. Eu vejo Eu também, né? vídeos Agora das eu quero ir pro pessoas. Japão. E nem era uma vontade que eu tinha antes, mas assim, Japão. E é tudo, gente, é tudo. As pessoas começaram a saturar literalmente tudo. É muito difícil a gente não cair nessa também. A gente aqui, ao mesmo tempo, a gente faz uma crítica a isso, mas a gente também cai nisso, né? Todos nós. E quem não questiona, quem acha, ai, eu não faço nada disso, para mim é a pessoa que está se enganando, porque todos nós fazemos, caímos no conto do marketing, caímos na sedução de rede social. O importante é só se policiar e tentar não cair. E quando for tomar uma decisão, como por exemplo viajar para o Japão, estou indo para o Japão porque gostei, quero, faz sentido para mim e não, porque tá todo mundo indo. É só pra eu ter uma foto lá no Japão também. E é complicado. A gente vê que isso atinge pessoas de todas as idades, né? Isso vai de roupa, igual a Duda falou, a comportamento. É muito bizarro, né? Esse ponto, assim. Isso faz a gente levantar questionamentos. Eu acho que o importante é você também se auto-questionar em relação a isso, né? Igual a Cici tá falando. A gente tentar se autopoliciar, mesmo que a gente também seja vítima de tudo, toda essa situação. Sim, eu acho que a própria ideia do FOMO que as pessoas estão Tem tendo muito, sabe? a bendita FOMO. Esse ano foi menos, mas eu me lembro do ano passado que a galera toda começou a não, Réveillon no Nordeste, eu preciso estar no Réveillon do Nordeste. E às vezes a pessoa nem gosta de festa, Não porque a gosta nem de maioria desses praia. pontes de Réveillon, eles são lotados de festa. Eu, por exemplo, eu adoro passar Réveillon em um lugar tranquilo, eu amo ir pra praia. Ah, se for pra festa, eu vou no dia do Réveillon, eu vou em duas festas, três festas. Eu amo estar na praia, eu gosto de curtir a praia durante o dia. E eu estava no Nordeste, mas eu via um tanto de gente, não, eu preciso de Réveillon no Nordeste. Amigas minhas mesmo, eu falei, você nem gosta desse tanto de festa. Você não aguenta 5 dias de festa. Às vezes você não A gosta nem de Duda me música falou isso, eletrônica, né? que é o que vai estar tocando naquele lugar, entendeu? Ou então um Não tanto de gosta nem de influenciador sol. indo para um lugar onde tem muita música de tipo pagode, funk, e a pessoa nem gosta disso, entendeu? Ela não vai pra festa quando ela tá na cidade natal dela. Por que que ela quer ir no Réveillon? Eu acho que tá sendo muito um desejo de ter uma vida muito parecida com a do outro, quando muita gente tá fazendo alguma coisa. Na moda, uma coisa que eu já reparei muitas vezes, e eu acho que eu até já comentei, é o estilo de publicidade da Shein mesmo. Porque quando a Shein fecha publicidade com algum influenciador, eles mandam assim 20 peças, Hum, sabe? Ninguém precisa comprar 20 peças em lugar nenhum. De uma vez você não vai usar 20 blusinhas. sim, sim. Eu boto a mão no fogo que ninguém usa 20 blusinhas de uma vez. Por que que alguém vai comprar 20 blusinhas de uma vez? Às vezes é melhor você comprar duas ou três em uma loja, que vai ter uma qualidade melhor e que você vai gostar mais e que você vai usar mais. E mesmo que seja na Shein, que compre duas em duas, três em três, ao invés de 20 de uma vez. Toda vez que a gente compra um monte de peça de uma vez só, a gente vai pelo mood da época e acaba comprando algo que era só um momento e que depois passa. Eu tava até comentando sobre isso, porque eu acho que hoje em dia tem muita gente que tá com compulsão por compras. Eu tive uma fase assim que é mais interessante você comprar do que você ter a peça de fato. E isso é muito bizarro.
que parece que é meio que um vício, né? Você vai lá, tipo, compra 20 peças, assim, te dá uma sensação muito boa, mas na hora que a peça chega, nem é tudo isso. Você não vai usar aquilo ali e vai ficar parado no seu armário. A Não, dopamina totalmente. passa na hora que passou o Passa cartão. na hora. E, gente, é muito real, é aquela frase, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. De você. E isso virou Mas estilo de vida também. Tá dentro do que a gente falou de FOMO, tá dentro do que a gente falou sobre ser triatleta, tá dentro do que a gente falou sobre o Barbiecore. Vira tudo uma vontade de ser igual ao outro e de fazer tudo que as pessoas estão fazendo. E Mas eu acho vocês que é têm esperança? Porque eu talvez eu seja um pouco boba, um pouco sonhadora demais, mas eu tenho esperança que isso tudo vai mudar. Eu vejo pessoas começando a questionar mais. Olha a conversa que a gente está tendo aqui, olha as conversas que estão surgindo em rede social. O discurso hoje em dia tá. As pessoas, eu sinto pelo menos que as pessoas estão acordando. Uma coisa também que eu acho bem legal. Project Pan, da pessoa usar tudo que comprou até o final. As Uhum. pessoas cada vez mais conscientes. Não, a gente não precisa disso tudo, a gente não precisa comprar 1 milhão de roupas para ser feliz. Eu tenho esperança, eu acho que a gente está começando a acordar. Eu acho que tem sim uma esperança aí, mas acho que é um processo lento que vai ser. Eu tô tentando fazer isso comigo mesma, acho que a gente tem que começar com a gente mesmo, que é justamente disso. Eu não preciso de 5 bases. Eu comprei uma base recentemente de uma marca excelente, falei, eu vou usar ela até acabar. Eu não preciso de outra, né? Eu mal saio de casa. Então, assim, não preciso. E acho que a gente também tem que começar a se, né, policiar e também filtrar mais o que a gente está consumindo. E é um comportamento que eu vejo que realmente tem uma galera que está começando a fazer, né? Então, eu acredito que tem uma esperança aí. Eu acho que na moda as pessoas elas estão começando a acordar mais. O que eu sinto é que dentro da moda as pessoas elas batem muito na tecla do preço. Enquanto a gente vê, pelo menos aqui no Brasil, a inflação subindo em absolutamente todos os produtos, mas uma reclamação muito grande quando sobe na moda. Sendo que, na verdade, isso é uma consequência da economia. Então, é como se assim, nossa, mas a Renner subiu muito o preço. A Renner tá muito cara. A Shein tá ficando muito cara. Gente, Tá as coisas lindo. estão ficando caras porque o arroz tá caro. A carne tá cara. Entendeu? Tudo que envolve matéria-prima tá subindo de preço com a inflação. Então, eu acho que falta das pessoas entenderem que a moda também é assim. Ninguém tá subindo só por maldade. Até mesmo o mercado de luxo, uma bolsa que em 2019 custava 7 mil reais, hoje custa 20. Mas eu acho que existe muito essa questão em torno do preço. É compreensível a reclamação, mas hoje eu vejo menos pessoas atacando outras por conta de adoração por fast fashions do que existia há alguns anos atrás. Ainda existe os advogados, mas assim, eu vejo que a idolatria, por exemplo, em cima da Zara hoje é muito maior do que a idolatria em cima da Shein. E talvez a idolatria em cima da Zara, ela exista muito porque as pessoas elas sentem que elas pertencem a uma classe mais alta consumindo aquela fast fashion, quando na verdade não. Mas eu acho que sim, eu vejo uma esperança de que isso vá mudando com o tempo. Eu acredito que as pessoas elas estão se conscientizando em relação ao consumo da moda. Já no lifestyle, eu acho um pouco complicado. Eu acho que tem um desejo de pertencimento muito grande, mas isso vem, eu acho que da idade. Teve muita questão, eu acho que a pandemia estimulou muito isso, e quanto mais a gente vai se afastando, eu vejo uma esperança, assim. E como é atualmente o mercado de brechó e segunda mão no Brasil? Vocês têm Olha, costume de comprar em brechó, brechó, loja física, online? Como funciona? eu conheço alguns brechós físicos que eu gosto bastante, só que eu vejo que ainda no Brasil muita gente tem preconceito com brechó. Eu já ouvi falar assim que tem energia ruim. Amor, Sério, falam isso, que tem falam energia ruim. isso, é muito engraçado. Ficar, gente, pelo amor de Deus. E muita gente às vezes questiona o preço da peça do brechó. Isso aqui é muito comum. Nossa, mas como assim você tá vendendo por esse preço? Tipo, uma peça no brechó custando, tipo, 100 reais. Sendo que é uma peça que custava, né, na loja, custava, sei lá, 1.000. Eu já comprei, gente, coisas de marcas muito boas, assim. Não foram peças, vamos dizer assim, baratas. Mas eu sei a qualidade que tem ali. É uma qualidade que muitas das vezes é da mesma marca que você
a marca hoje em dia não tem aquela qualidade, só que as pessoas não olham dessa forma. Eu acho que tem crescido um pouco, sim, mas mesmo assim eu acho que é algo muito inicial, sabe? Existe ainda esse preconceito aí grande, tanto pelo valor, acho que pega muito aqui no Brasil das pessoas questionarem bastante o valor, e também essa questão de falarem que é roupa de defunto, de tem energia ruim. Eu já vi muita gente comentar por esse lado. Eu acho que Minha tem mais amiga, a energia pessoas. ruim é você, Exatamente. não é o espírito que morreu. É Eu você acho a energia ruim. que tem crescido, mas ainda é um crescimento muito lento. Eu Sim, acho que na Europa, principalmente, as pessoas elas estão mais adaptadas ao brechó. Mas eu acho que é. aqui tem crescido o número de pessoas em que gostam, mas é um crescimento muito lento. Eu tenho visto o crescimento de second hands de luxo, principalmente de bolsa. Isso aqui no Brasil é uma coisa que a gente está vendo. Querendo ou não, atinge classes mais altas, né? Eu acho É, que para classe média baixa, principalmente, as é pessoas não têm muito. muito esse interesse, Eles não. preferem pagar caro na Zara. É, Uh, pagar não é um absurdo aqui. Ontem, inclusive, tô comentando com uma amiga minha que mora na Europa, né? Sobre que eu vi uma peça na Zara custar R$ 1.000. Ela ficou bem chocada. E ela falou assim: nossa, ela não é brasileira, inclusive. Ela falou: nossa, vocês brasileiros tratam a Zara como se fosse uma marca de luxo, gente. Não é Não, assim. a Mas, jaqueta de, entre muitas aspas, couro, que custava 7.000. que nossa, isso? é desse 7.000? nível. Não, 7.000 a eles mil falaram que era pounds? um couro diferente, um couro Era maleável. crocodilo? Mas eu Assim, até não. evito falar desse assunto porque ele me irrita. Mas o pior é que as pessoas pagam isso. Mas aí você não pode cobrar no second hand, que é uma peça tipo vintage, sei lá, da Yves Saint Laurent, você não pode cobrar aquele preço, entendeu? Mas ok, você pagar sei lá quantos numa jaqueta que nem é couro de verdade na Zara. Então é complicado. Acho que existe uma hipocrisia muito grande das pessoas aqui no Brasil quando se trata e não sei, é como se determinadas marcas virassem um status, sabe? E a Principalmente Zara a é um Zara. status muito, muito falso, assim, né? Eu acho que foi uma coisa que as pessoas foram se apegando. Na própria liquidação da Zara que teve no ano passado, eu fiquei chocada, porque tinha gente acampando na porta do shopping. Mas a H&M, quando Parecia que era foi, a liquidação da Dior. quando foi Duda, do lançamento da H&M que você falou? Não, o lançamento da H&M também tava com fila de horas. Meu Deus. Mas assim, a H&M, beleza, ela tava com preço justo, E é um entendeu? lançamento, a gente até É, entende, mas mesmo assim, gente, mas a fazer fila. liquidação da Zara com fila no shopping, e era um dia de semana, eu fiquei perguntando, gente, esse povo pediu folga, é só estudante, o que que tá acontecendo? Mas era um dia Não, antes do shopping abrir, tava uma loucura, assim, na porta do shopping. Tem vídeo disso. Já teve gente se estapeando e brigando por causa de peças de liquidação das Zara, já tem alguns anos. É assustador, não, entendeu? e as pessoas ficam espetaculando, tipo, quando que vai ser o saldo? É uma loucura. E detalhe, a Enche. Zara tem aplicativo, é só comprar por lá. É, isso que Ah, eu Se ia você falar, quer eles tanto. vendem online. Não, ô, mas a gente, gente eu fala nem. desse hábito dos brasileiros, mas não somos apenas nós. Eu vejo a americana fazendo fila na porta da The Row para comprar roupa lá. Fila gigantesca e não é nem na sale. E a The Row daqui de Londres, por exemplo, loja normal, não tem fila, não tem nada. Mas é um hábito realmente de um consumismo muito exagerado. E as pessoas muitas vezes elas não se tocam que as peças em que entram em liquidação, uma minoria é porque elas eram caras demais. E aí elas não venderam por conta disso. Mas a grande maioria é a sobra. É o que não Uhum. vendeu. Ô, gente, e é difícil você achar alguma coisa de fato bonita. Eu acabei indo. Eu nem sabia que era o dia do saldo da Zara. Só falei, gente, mas que loucura que é aquela ali. Aí eu entrei, né, e tal. E assim, você não acha nada do seu tamanho. A loja é um caos, tem roupa jogada assim no chão. Eu fiquei assustada. Parece um cenário de guerra, gente. A fila do provador. Vocês não estão entendendo, não. É uma loucura. E aí a gente jogando peça assim. É um caos. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, que é isso? Não, a liquidação da Zara, eu aprendi muito isso com a minha mãe, porque minha mãe, ela trabalhou com moda a vida inteira, então ela, às vezes ela vai, ela passa, ela entra na Zara, ela vê que tá em liquidação, ela fala, ah, vambora. É Sim. só a sobra, só tem coisa feia aqui. Dificilmente você vai. É uma peça ou outra que você vai conseguir achar. É mais E fácil é garimpar provavelmente. um brechó.
Ah, Sim. 100%. Ou então 100%. você aproveitar, porque quando a Zara entra em liquidação, todas as marcas estão entrando em liquidação, porque a Sim. moda segue um calendário. Então você vai em uma loja que você talvez não tenha dinheiro para comprar normalmente e compra na liquidação. Eu comprei um slip dress maravilhoso por 50% do preço, já tem uns anos, e eu uso ele até hoje. Ele é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu mandei inclusive cortar, porque ele era midi, eu cortei um pouco. E, gente, a coisa mais linda, sabe? De seda, você pega e aproveita coisas em que você não poderia comprar normalmente e vai em lojas. Você vai conseguir aproveitar esse preço. Mas são pessoas em que compram toda semana na Zara. Pra que que você vai aproveitar a sobra do que você já vê o ano inteiro, sabe? Não. E para Mas que fazer doido fila? pra Por que que tudo. não compra online? É complicado. E, gente, assim, essa questão, né, que a gente tá comentando aqui, tipo assim, a vida real versus a vida virtual. Você acha que isso é mais um comportamento, igual a gente vê essa questão de você ser cool, né, de você ser uma pessoa, a coisa de rica, a coisa de pobre, sei lá. Isso é muito coisa da vida virtual, que na vida real a gente não vê isso, assim, de fato. Ou vocês acham que não? O que que vocês acham, assim, que a internet, ela distorce muito, ou isso realmente é um retrato ali da realidade? Eu vejo como um retrato da realidade, porém na internet o algoritmo nos mostra várias pessoas fazendo igual, então a gente tem a impressão que é maior. Mas assim, falando desse nicho cool, tem a Cool de Londres, que segue toda uma cartilha, toda uma coisa. Tem a Cool de São Paulo, a de Belo Horizonte, que vai para o centro da cidade, a de São Paulo em Santa Cecília, tem a do Rio. Então, eu vejo acontecer na vida real, só não vejo assim, está todo mundo chato desse jeito, como é na internet. E Uhum. vocês? Eu acho que É, não é um problema que existe só na internet. Eu é, acho que a internet reflete, e talvez, como você falou, em proporções maiores, mas eu vejo sim esse comportamento na vida real, tá? sim, Eu não acho que todo mundo ligue, mas hoje em dia a gente está com um mundo muito globalizado, que todo mundo tem acesso à internet, todo mundo consome muito. Então eu não levo fé quando as pessoas pegam e falam: ah, não, se desliga o Wi-Fi, esse problema acabou. Não, não acabou. Ele existe. E a prova disso é o que a gente estava conversando agora: as filas na liquidação da Zara. sim. Existe sim na vida É, real. talvez não na mesma proporção da internet. Igual a demonização da calça skinny, que foi uma coisa assim. Eu particularmente fiquei muito feliz, né, de ter hoje em dia as calças serem mais frouxas, porque eu odeio coisa, né, me apertando. Mas assim, muita gente ainda usa, gente, na vida real, calça skinny, tipo, dá uma volta Calça na skinny, rua. sapatilha, Sim. tudo que a gente Então, assim, demoniza. Não, e a sapatilha voltou com tudo também. As pessoas estão fazendo sapatilhas diferentes e tá a coisa mais linda. Eu tenho uma da Paula Torres que eu uso em duas cores. E eu acho que é o sapato que eu mais uso na minha vida. Porque eu sou apaixonada por ela. Mas eu acho que as pessoas, elas demonizam uma coisa que elas viam em 2010. A sapatilha em 2010 não é a sapatilha de hoje. Como as pessoas usam o formato, não é mais aquele negócio com couro falso, de plástico, com lacinho. Entendeu? As Com pessoas chulé. fizeram outros modelos, sabe? Mas tem gente que ainda usa, sei lá, um grande exemplo, a Gisele Bündchen. A Gisele tem o mesmo estilo da vida inteira. E o que ela mais ama na vida é calça skinny. E você só vai ver ela de calça skinny. e Mas ela tem camiseta um branca. corpo que realmente, se eu tivesse o corpo dela, eu também só usaria calça skinny. Eu ia usar wide leg? Claro que não. Esconder pra quê? 2 metros de perna? É, não, faz sentido nenhum. Mas eu acho sim que as pessoas elas têm ficado muito apegadas a tendências. Eu acho que já vi muita gente muito igual na rua. É muito difícil você ver alguém autêntico. Eu acho que por morar em São Paulo, você acaba vendo um pouco de tudo. Eu já morei em outras cidades também e aqui você vê as pessoas se soltando mais pra moda, mas também ficando muito mais reféns de tendência. Ah, não, São Paulo é demais. Eu já morei um breve período da minha vida em São Paulo e eu senti exatamente isso que você falou, comparando com Belo Horizonte e comparando São Paulo com Londres, é a mesma coisa. É a mesma vibe, é a mesma, com muitas aspas, tipo de mentalidade, tipo de expressão. São Paulo e BH é completamente diferente, mas ao mesmo tempo, quando eu ia muito pra balada, também pra festa, eu vi uma coisa muito específica dos lugares onde as pessoas frequentavam. Por exemplo, se você for numa festa em que majoritariamente toca música eletrônica, as pessoas são muito cool não é a palavra certa, mas as pessoas elas são muito estilosas, elas têm uma vibe específica, elas gostam de estar diferente, nem que seja num penteado diferente, nem que seja
uma peça de roupa diferente, sabe? Elas não querem ir, ah, não, todo mundo vai com roupa da Zara porque vai estar todo mundo igual. Inclusive, eu tive uma fase que, quando eu ia comprar uma roupa pra uma festa e eu via a pessoa usando, tipo, a mesma saia que eu ficava, ah, não. Sabe, por que que você tá comprando a mesma saia que eu? Eu pensei nessa saia com tanto carinho pra tá do meu jeito. Mas ao mesmo tempo tem festas em São Paulo, boates em São Paulo, em que as pessoas elas estão padronizadas, elas só usam mais ou menos a mesma coisa. Entende? Eu Lugar acho que chique, né? que vai muito de lugar para lugar. São Paulo tem muitas tribos diferentes. Eu me lembro de uma situação muito engraçada também, que eu tava com a minha melhor amiga. A gente foi para uma festa que era aniversário de uma outra amiga nossa em uma boate que a gente não frequenta de jeito nenhum. E a minha amiga virou e falou: Ah, não, pelo amor de Deus, olha como esse povo se veste aqui, não sei o quê. E aí ela falou algum comentário, esse tanto de bolsa falsa da Chanel, pra que esse povo usa esse tanto de bolsa falsa da Chanel? E uma menina que a gente não conhecia chegou nela, virou e falou assim: Você não sabe o preço da minha bolsa. Eu olhei e falei: Amada. Não é sobre isso. Entendeu? Eu acho que vai muito assim de lugar para lugar e de pessoa para pessoa, mas de fato existe uma preocupação muito grande. Eu acho que as pessoas estão se importando muito mais com moda do que elas se importavam antes, só que elas se importam do jeito errado. Em lugar chique, eu acho esse fenômeno que você falou consegue ser ainda pior. Vejo mais padrão em lugar chique e caro do que numa festa eletrônica ou mais alternativa. E normalmente as pessoas de festa eletrônica têm mais dinheiro do que dessas festas. Só que é uma necessidade de pertencimento. Eu acho que é isso, a necessidade de pertencer, ela fala mais alto, né? Isso acaba criando até mesmo um estereótipo. Mas então, Cici, foi uma delícia o nosso episódio. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha adorado conversar com a gente, porque a gente gostou muito de te receber. Eu acho que a Sim, gente foi teve um muito papo legal. muito enriquecedor. Porém, a gente sempre encerra os nossos episódios com um bate-bola. Ah, meu Deus, vai ser estilo a blogueirinha ou é suave? É tranquilo. Mas vamos lá, deixa eu Me começar pegou de então. surpresa. Algo na moda que todo mundo ama, mas você odeia. Camisa Eu branca. também não gosto. Sério, gente, eu Gente, Eu detesto. endeusam a camisa branca de um jeito que eu não entendo o porquê. Para uma situação de trabalho, vai, mas assim, para a vida casual, não precisa de camisa branca se você não gostar. Eu acho que camisa branca, as pessoas falarem que camisa branca com calça jeans é indispensável em um guarda-roupa é a coisa mais. É a maior mentira que alguém já inventou. Mas E fala, né? preguiçosa, né? Sim. Mentira e um look preguiçoso. Ah, mas pra mim ficou com cara de escritório. Total. eu às vezes até eu uso peças brancas, mas tipo assim, a minha camisa branca ela tem dois ferros aqui, ela é estica, então ela é completamente diferente. Ela não é uma camisa branca, né? Mas enfim. Idem. Algo que é considerado, vamos dizer assim, errado, mas que te inspira, sabe? Cor que não combina. Por exemplo, consultora de imagem adora falar, o preto não pode com isso, isso, isso. O preto não é a cor mais universal do mundo, mas, por exemplo, eu acho lindo. Preto com um tom bebê, preto com um tom pastel, algo que realmente não tem harmonia e que crie esse contraste. Sim, sim, acho legal também. Ai, pra mim, gente, preto dá certo com tudo. Sendo bem sincera. Não, Não. preto é preto. Coco Chanel escolhe e abençoa o preto. Quem é consultora de imagem para falar que preto não combina com tudo? Eu detesto consultoria de imagem e coloração pessoal. É uma coisa que eu nunca Nossa, não parei. sei qual que é pior. Eu detesto coloração pessoal. Eu não quero saber. Eu não quero parar de usar uma cor que eu gosto. Eu não quero descobrir se eu não fico bem de preto. Seria Melhor muito. nem saber. É um símbolo de status que para você perder o sentido. Olha, bolsa da Hermès, mas aqui com muitas ressalvas, porque eu sou fã número um da Hermès e coleciono. Para mim, perdeu o sentido e nem por um jeito elitista, porque tá todo mundo usando. O contrário, perdeu o sentido porque as pessoas usam e nem sabem o que estão fazendo, não conhecem a história por trás, não reconhecem o savoir-faire e olham para essa bolsa só como um símbolo de status. Qual é sobre estética ou sobre atitude? Atitude. Atitude, porque estética, mais uma vez, se você corre atrás dela, você já não é. Se tem desespero, você já não é cool, é só desesperada e mais nada. Mas a pessoa que tem realmente a atitude, a energia, ela pode estar vestida com uma camiseta branca, porque a gente não gosta de camisa, com uma calça e ela vai estar cool. Camiseta branca, calça, qualquer tênis, qualquer sapato, até de terno, e a pessoa vai estar cool. E a Concordo. pessoa que segue a cartilha do street style é só fantasia, não tem nada de atitude, não tem nada de cool, nada de autêntico. Eu lembrei do seu vídeo, inclusive, que eu achei o máximo.
Isso de street style, né? A pessoa coloca a bermuda e tá com uma peça, sei lá, amarela. Não, o livro E rosa da Sofia Coppola não é cool, é, gente. Cancelar tendências é uma utopia ou uma necessidade? Utopia. A gente precisa da tendência para a engrenagem da moda continuar girando e que, querendo ou não, é importante para a sociedade, é importante para a indústria, é importante para a economia. Então, tendência não é vilã, é necessária. Tem duas perguntas que a gente faz para todos os convidados. A sim. primeira é: escolha uma música para estar no seu post que a gente vai anunciar quando do episódio no Instagram. Posso ver meu Spotify? Pode. Ai, Olha, a primeira coisa que me veio na cabeça foi. Só porque eu estava escutando essa música antes de falar. Staying Alive. Bee Gees e que Staying é? Alive. E por último, três pessoas que você gostaria que participassem do podcast. Pode ser qualquer pessoa, tá? Você conhecendo ou não. Minha amiga Amanda de Godoy, não tem nada a ver com a moda, mas ela é uma atriz incrível, é uma pessoa incrível, uma das pessoas mais estilosas que eu conheço, cabeça boa e que acrescenta. Você conversar com ela, você sai da conversa mais inteligente do que entrou. Sou péssima com o nome, eu esqueço o nome Mas de pode ser todo gente que mundo. você admira, que você não Ah, conhece. Senhorita Bira, que é uma das influencers não, vamos colocar a palavra certa, uma das criadoras de conteúdo que eu mais admiro, que não tem nada a ver com moda, mas ela tem um canal que chama O Algoritmo da Imagem. Aliás, até errei em falar que não tem nada a ver com moda, tem muito mais a ver com moda do que influencer de look do dia do Instagram. E a terceira pessoa é a minha querida avó Lorelai Fox, que é outra também, assim, que eu admiro, sou neta dela, eu amo tudo que ela fala, pouco importa se é moda, que ela nem fala muito, mas qualquer coisa que ela fala já é um banquete de informação, de entretenimento, e ela é a mais cool. Os três nomes anotados, muito obrigada. Ficamos muito felizes com a sua participação. Espero que você tenha gostado também. Para mim foi um papo muito enriquecedor. sim, também para mim também. Foi ótimo, foi um prazer, Cici. E é ótimo ir aqui. O Moda com Cosmopolitan volta na semana que vem. Prazer é todo meu, muito obrigada a vocês e até breve.